Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo, nós faremos algumas implementações utilizando a biblioteca PyBrain, que ela é muito interessante para nós aprendermos principalmente a vinculação com a teoria que nós vimos até agora sobre as redes neurais. Então, ele é uma biblioteca que também pode ser utilizada para aplicações comerciais e nós veremos um pouco sobre o funcionamento dela. E nós precisamos fazer a instalação dessa biblioteca. Então aqui eu já abri o Anaconda Prompt e já digitei o comando pip install e perceba que aqui, ao invés de colocar diretamente PyBrain, assim como nós usualmente fazemos para instalação de algum pacote no Python, que ele vai fazer o download, aqui nós estamos colocando o endereço, aqui o https github.com pybrain archive, e aqui nós temos a versão. Então aqui eu estou usando essa versão, a 0.3.3, que é a última nesse momento. Caso você esteja assistindo esse vídeo em um outro momento, talvez exista alguma versão mais nova. E o motivo de eu colocar o endereço ao invés de colocar somente o pip install PyBrain é que por algum motivo ele não funciona a instalação se você colocar o pip install PyBrain. Então é necessário você puxar esse arquivo .zip. Ele até chega a fazer a instalação, porém quando você for fazer a programação ele vai gerar alguns erros, que alguns pacotes vão estar faltando. Então você pode fazer a instalação dessa maneira colocando esse link que está aqui. Novamente no Spyder, eu vou clicar aqui para salvar esse arquivo novo. Inicialmente, nós vamos fazer algumas importações from pybrain.structure, import feedforward network. Então, perceba que nós estamos utilizando esse pacote structure, que define a estrutura da rede neural. E aqui nós estamos importando essa classe feedforward, que é o tipo da rede neural que nós trabalhamos nessas aulas. From pybrain.structure import linear layer. O próximo nós vamos importar sigmoid layer e bias unit. Então aqui você já pode entender o que são essas classes. A unidade de bias, uma camada que vai trabalhar com a função sigmoid e também uma camada linear, que nós em breve vamos trabalhar com ela. Vamos colocar mais uma importação, import full connection. Essa classe servirá para nós fazermos efetivamente as ligações entre as camadas. Agora vamos criar a nossa rede neural. Então nós simplesmente chamamos da classe feedforwardNetwork e depois nós vamos fazer a criação de cada uma das camadas. Então nós vamos fazer a camada de entrada, que vai ser uma linear layer, e aqui eu vou colocar esse valor 2. E nós faremos a representação dessa rede neural, que nada mais é aquela dos operadores lógicos, em que nós temos dois neurônios na camada de entrada. E por isso que aqui nós colocamos que na camada de entrada nós temos uma linear layer e aqui 2, que é a quantidade de neurônio. Aqui nós colocamos essa linear layer por causa que esses valores de entrada eles não vão ser submetidos a nenhuma função de ativação. Então, por exemplo, se eu passo 1 e 0, 0 e 1, 0 e 0, esses valores eles não serão alterados. Por isso que eu coloco linear layer. Vamos criar agora a nossa camada oculta, que vai ser do tipo sigmoid layer, e aqui nós vamos colocar 3 neurônios, nessa camada, que indica justamente essa parte que nós temos aqui. Então nós temos um neurônio, aqui mais um neurônio e aqui mais um neurônio. E por fim vamos criar a camada de saída, que também vai ser sigmoid layer, e aqui vamos colocar o valor 1, quer dizer que eu terei um neurônio somente na camada de saída, que é conforme nós podemos observar aqui, que está esse único neurônio. E nós fizemos a aplicação tanto nessa camada aqui, quanto nessa camada da função sigmoide lá nas aulas teóricas. Então, o que nós vamos fazer agora no PyBrain é uma representação bem similar a essa que nós fizemos. Agora vamos criar as unidades de bias.
Então, eu vou criar aqui, que nós simplesmente chamamos Bias Unit. Colocamos o Bias 2 e também vamos colocar um Bias Unit. Isso nós fazemos justamente por causa que aqui nós temos uma unidade de bias para a camada oculta e aqui também nós temos uma unidade de bias para a camada de saída. Estando definidas as camadas, o que nós vamos precisar fazer agora é adicionar elas dentro da rede. Então, a ideia é definir todas essas camadas para adicionar dentro desse objeto que é, digamos assim, o principal da rede neural. Então, agora vamos chamar o método addModule, e aqui nós vamos passar inicialmente a camada de entrada, novamente rede.add, passamos a camada oculta, rede.add, passamos a camada de saída, logo após vamos passar também as unidades de bias, bias 1 e, por fim, bias 2. Então, agora nós já temos todas as camadas adicionadas na minha rede neural e agora o que nós precisamos fazer é a ligação entre as camadas. Primeiro, vamos fazer a ligação entre a camada de entrada e a camada oculta, que é essa ligação que você pode observar aqui, então, dos neurônios de entrada aqui para a minha camada oculta. Então, criamos um objeto chamado entrada oculta. E ele vai receber um full connection. E esse full connection é assim chamado porque você vai fazer ligação de um neurônio com todos os outros, que é o que acontece naquela fila. Um neurônio da camada de entrada é ligado com todos os neurônios da camada oculta. E aqui eu vou passar como parâmetro quais são as camadas. Então, eu vou ligar a camada de entrada na camada oculta. Vamos fazer outra ligação da camada oculta até a camada de saída. Colocamos novamente um full connection. E aqui nós passamos a camada oculta, liga-se na camada de saída. E, por fim, vamos colocar as unidades de bias. Bias para a camada oculta. Colocamos novamente full connection. Quer dizer que do bias 1 para a camada oculta. E, por fim, bias saída. Colocamos mais um objeto full connection, bias 2, até a módulo saída. Que essas últimas ligações é justamente essa parte aqui. Essa unidade de bias, que é o bias 1, liga-se na camada oculta, e essa outra unidade de bias liga-se aqui na camada de saída. E, por fim, nós vamos chamar um método rede.sortModules. Então, quer dizer que, efetivamente, a rede neural ela vai ser construída. Todas essas ligações elas vão acontecer. Então, agora vamos selecionar todas essas linhas, vamos dar um Ctrl Enter para rodar. E agora vamos fazer alguns prints, só para nós verificarmos alguns dados. Então, primeiramente, eu posso fazer um print rede, dou um Ctrl Enter. Perceba que ele aparece aqui, um Feed Forward Network. Então, aqui nós temos os módulos, duas unidades de bias. Aqui nós temos esse Bias Unit 9, Bias Unit 5, que é o nome. Linear Layer, que é a camada de entrada. Sigmoid Layer. Aqui nós temos mais um Sigmoid Layer. Vamos fazer mais um print agora. Entrada oculta.params. E se eu selecionar e rodar, perceba que ele está mostrando aqui os pesos aleatórios que foram gerados. E note que aqui nós estamos fazendo a impressão da camada de entrada para a camada oculta. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. E perceba que é exatamente o que nós temos aqui na figura. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Perceba que aqui nós não estamos considerando a camada de bias, é somente da camada de entrada até a camada oculta. Eu posso fazer mais um print da camada oculta para a camada de saída. Pedimos para mostrar os parâmetros, selecionamos, damos um Ctrl Enter. Note que ele mostra 3 valores, que é exatamente esses valores que nós temos aqui, da camada oculta para a camada de saída. Vamos fazer mais um print, bias oculta.params, quer dizer que ele vai mostrar os pesos aleatórios que foram gerados da camada de bias 1 até a camada oculta. Perceba que aqui nós temos esses 3 valores, 1, 2, 3. E por fim, vamos fazer mais um print, bias saída.params. Selecionamos e damos um Ctrl Enter. Nós perceba que ele mostra um peso aleatório somente, que equivale a esse valor que está aqui. É claro que os valores gerados aqui, eles estão diferentes do slide, porque aqui nós estamos trabalhando com a inicialização aleatória dos pesos pelo PyBrain. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós tivemos uma breve introdução a como que você pode trabalhar com a biblioteca PyBrain para você construir toda a estrutura de uma rede neural. Então, conforme eu comentei no início da aula, é bastante interessante conhecer essa biblioteca que você consegue fazer uma associação bastante simples e fácil entre toda a parte teórica que nós vimos durante o curso com a implementação prática. E na próxima aula nós vamos fazer um exemplo um pouquinho mais útil utilizando o PyBrain para que ele já gere as respostas e efetivamente faça o